Olá, gente. Como sempre, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você vai assistir o vídeo. Bom, gente, essa é a nossa primeira aula sobre esse assunto. Primeira aula minha, né? Eu já coloquei algumas coisas lá na plataforma que tratam desse assunto, porém eu vou mesclar algumas filosofias aqui. E como você pode ver aí, vocês podem ver no título do vídeo, o tema é o paradoxo da tolerância e a banalidade do mal. Bom, para a gente começar a falar desse assunto, eu vou precisar começar por um filósofo chamado John Locke. E o John Locke é um filósofo do século XVIII e conhecido como o pai do liberalismo, ou da doutrina liberal. E ele vai ser um dos caras também cofundador do que a gente chama de contrato social, que mais tarde foi um dos pilares para a Revolução Francesa acontecer. E já, se vocês bem se lembram, né, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. O John Locke vai ser um dos primeiros a pensar na ideia de tentar diminuir um pouco esse poder do Estado, esse poder soberano do Estado em relação aos indivíduos. E ele vai escrever, né, e filosofar sobre a ideia dos direitos naturais. Ou seja, ele vai dizer que existem direitos que são inalienáveis, que são nossos, ou direitos naturais, que são o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Se você parar para pensar, até então, né, na Idade Média principalmente, tudo era do rei, ou seja, as terras, você não tinha direito à propriedade. A liberdade, você não poderia defender as suas ideias e etc. E a vida é no sentido de que a vida de um camponês, por exemplo, ou até de um burguês, não valia a mesma coisa que a vida de um nobre, por exemplo. Então ele vai defender essa ideia de igualdade, né? E dizer que todo mundo, todo indivíduo, todo cidadão deve ter o direito à vida, liberdade e propriedade. Ele também, nessa linha, né, nessa linha de pensamento, ele vai ser aquele cara que vai dizer em relação à tolerância entre as religiões. Nessa época surge o protestantismo, né? E até então quem mandava e quem tinha poder sobre a sociedade era o catolicismo. E ele vai defender a ideia de que é possível sim duas religiões, duas vertentes religiosas conviverem em harmonia. Ou seja, ele que vai ser aquele cara que vai defender a tolerância entre as religiões. Beleza? Um pouco mais tarde vai vir um outro cara chamado Voltaire. E o Voltaire tem uma fala interessante. Ele vai ser aquele cara que vai dizer liberdade às liberdades. E mais, ele vai dizer aquela ideia, de vez em quando aparece na internet, né? Que é mais ou menos assim: eu posso discordar duramente daquilo que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o direito de você poder dizer. Ou seja, ele é o cara que vai levar essa questão da liberdade ao extremo, ou seja, independente daquilo que você está falando, eu vou defender o direito de você poder falar. Então, liberdade em todos os sentidos: liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de sexo, liberdade econômica e etc. A grande questão é, nos dias de hoje, e aí o paradoxo, eu coloquei até na plataforma um vídeo que exemplifica bem isso. Se você pegar uma entrevista com qualquer comediante hoje, vai sempre rolar aquela pergunta: qual é o limite do humor? E a maioria dos comediantes vão defender a ideia de que o humor não deve ter limites. Porque, segundo eles, uma hora vai ser totalmente cerceada a liberdade de expressão e de você poder fazer piada com as coisas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas em época de eleição, em época de eleições,
os comediantes não podem fazer piadas com os candidatos. Depois que acabar as eleições, pode. Durante o período das eleições, ali das campanhas e etc., não pode. Então, olha só o Estado aí cerceando a liberdade de expressão. Só que, ao mesmo tempo, se você se aprofundar um pouco mais nisso e defender essa ideia de liberdade e de que dizer que não deve haver limite no humor, quer dizer então que um humorista pode, por acaso, fazer uma piada com conotações racistas ou homofóbicas? Esse é o grande dilema. Eu até coloquei lá na plataforma um vídeo que estava tratando daquele problema que aconteceu há alguns anos entre o Danilo Gentili, né, o comediante, apresentador, e a deputada federal Maria do Rosário. O Danilo colocou algumas coisas lá, alguns xingamentos, e ela pediu para que tirasse e gerou um problemão. Ele mandou uma resposta dizendo que não ia tirar, ela processou ele e etc, deu um rolo. Ou seja, deve haver um limite para as liberdades, ou seja, você pode falar o que você quiser sobre as pessoas? Qual é o limite, ou seja, até onde a gente pode tolerar as coisas? Até onde vai a nossa tolerância? O que pode ser falado sobre alguém e o que não pode? O grande problema dessa ideia de defender a liberdade de expressão a qualquer custo é que vai gerar esse paradoxo. Ou seja, se você defende a liberdade de qualquer um poder se expressar e falar o que quiser, então vai chegar uma hora em que você vai tolerar os intolerantes. Essa é a grande questão do Karl Popper, que é o filósofo dessa doutrina, né, desse pensamento em relação do paradoxo entre a tolerância. Se a gente tolerar tudo e qualquer coisa, vai chegar uma hora em que a gente vai dar a possibilidade daqueles que são intolerantes chegarem ao poder, por exemplo. Será que a gente deve tolerar um racista? Ou permitir que ele fale em TV aberta sobre suas ideias nazistas, fascistas, autoritárias, sei lá. Ou algo que está acontecendo, né? Eu percebo que algumas rádios, né, principalmente no YouTube, estão dando espaço para questões que já foram superadas há muito tempo, né? Tem algumas questões que são até inofensivas, né, como aquela ideia da Terra plana, né, ou aquelas questões parecidas com isso, com aquela ideia de que o homem não foi à Lua, né, que é tudo uma conspiração. O problema disso é que essas ideias que parecem ser inofensivas, né, como a teoria da Terra plana, mas tem algumas que nem tanto. Por exemplo, existem aquelas pessoas que são contrárias às vacinas, né, dizendo que as vacinas não funcionam e que podem te deixar doentes e etc. E acabam falando isso na internet e propagando essa ideia. E por consequência a gente tem, por exemplo, a volta do sarampo, né, que era uma doença que já tinha sido erradicada no Brasil. E por conta dessas ideias, essa doença acabou voltando. Ou seja, tem pessoas que realmente acreditam nisso e que pararam de vacinar os seus filhos. Então a grande questão aqui, nesse ponto que a gente está falando, será que a gente deve dar espaço para qualquer um poder falar qualquer coisa, né, sobre qualquer assunto, ou seja, sem ter autoridade? Uma coisa é você falar na roda de bar lá, né, com seus amigos sobre a Terra plana. Outra coisa é você dar entrevista em rede nacional ou num canal no YouTube que tenha bastante relevância. As pessoas acabam espalhando essa ideia. De novo, o problema não é nem a Terra plana, o problema é as vacinas, né? E
E isso pode se tornar ainda mais sério, né? Se a gente tolerar os intolerantes, agora voltando ao assunto do Popper, a gente pode permitir que até um político que prega ideias que são, a princípio, intoleráveis, como a tortura, né, ou a disseminação do ódio, etc., acabem chegando ao poder. O paradoxo é que o intolerante, né, que chegou ao poder por conta do princípio da tolerância, acaba sendo intolerante com aqueles que o toleraram. Deu para entender? Então, por isso que é um paradoxo. Por exemplo, se eu tolero qualquer um, eu posso tolerar um intolerante que poderá se voltar contra mim. Então, segundo Karl Popper, os tolerantes não devem tolerar os intolerantes. E aí a gente entra no outro assunto, né, do título, que é a banalidade do mal, que é de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela vai testemunhar um julgamento de um cara chamado Adolf Eichmann, que foi um dos caras que arquitetou o Holocausto. E o mais surpreendente que ela relatou e que descobriu foi que esse cara chamado Adolf Eichmann, ele não apresentava e não parecia ser esse monstro, né, responsável pelo Holocausto. E ela escreveu mais ou menos isso aqui. Eu vou ler aqui o que ela escreveu. Depois de assistir o julgamento, Arendt chegou à conclusão de que o mal não provém da malevolência ou do desejo de fazer o mal. Em vez disso, ela sugeriu as razões pelas quais as pessoas agem, de certa maneira, é que elas sucumbem à falha de pensamento e julgamento. Em outras palavras, ela quer dizer que as pessoas, muitas vezes, elas não são más por natureza ou têm o desejo de fazer o mal, mas às vezes não param para refletir sobre o mal que estão fazendo. Mas Eichmann cometeu atrocidades não por causa do ódio contra a comunidade judaica, sugere Arendt, mas porque seguiu ordens irrefletidamente, eximindo-se de seus efeitos. Em outras palavras, ele cometeu o que cometeu, ou seja, ajudou com o extermínio dos judeus, porque alguém mandou ele fazer isso. E nesse sentido, acabou não refletindo sobre suas ações, meio que se eximindo da responsabilidade daquilo que ele estava fazendo. Ou seja, alguém está mandando eu fazer, eu estou seguindo as ordens e eu vou fazer. Mas se você parar para pensar, né, e aqui refletir comigo, não eram todas as pessoas, ou todos os alemães que eram maus, assim como Hitler e outros caras. Ou seja, não é possível a gente pensar que todas as pessoas estavam de acordo com o que aconteceu com os judeus. A grande questão é que as pessoas naquela época não pararam para refletir sobre o mal que estavam fazendo. Ou seja, ela vai dizer, a Hannah Arendt vai dizer, que pessoas comuns, cidadãos de bem, pessoas boas, né, acabam se tornando criminosas ou pessoas más por não refletir sobre as ações que o teu vizinho ou o teu político ou alguém que está no poder está fazendo. Que no caso era o Hitler. Ou seja, uma pessoa boa, de boa índole, que não faria mal algum a outra pessoa, que não seria capaz de torturar outra pessoa, acaba votando em alguém que diz que tudo bem torturar outra pessoa. Vou ler aqui outra coisa que ela falou. Ou seja, a ideia de que o mal é banal não priva os atos maléficos de seu horror. Em vez disso, a recusa em ver as pessoas que cometem atos terríveis como monstros
traz esses atos para mais perto da nossa vida cotidiana, desafiando-nos a considerar o mal como algo que todos nós somos capazes. Ou seja, a gente acaba, como o título do vídeo, banalizando o mal. Voltando à ideia do Karl Popper, se a gente tolera discursos que disseminam ódio, maldade, etc., a gente acaba tolerando o mal. A gente acaba banalizando o mal e tornando algo comum. Então, se a gente não parar para refletir sobre essas questões, políticos autoritários ou totalitários podem voltar ao poder. E a gente já sabe o que acontece quando o autoritarismo chega ao poder. Beleza, gente? A aula fica por aqui. Qualquer coisa chama lá no WhatsApp, na plataforma. Boa noite e falou!